não podemos deixar que esses recursos que podem vir para o Brasil fiquem lá fora. Vamos legalizar uma espécie de lavanderia de dinheiro público desviado através de uma lei feita pela Casa. Graças à repatriação, muitos prefeitos conseguiram fechar suas contas no final do ano, conseguindo pagar salários de seus servidores, 13º. A legislação ela não pode, nesse momento, abrir essa brecha para aumentar o abismo desse parlamento com a sociedade brasileira. Nós estamos tratando com vidas humanas, de crianças que estão distantes das suas famílias, com vínculos destruídos. Temos hoje mais de 30 mil famílias tentando adotar crianças no Brasil. E um depósito nos abrigos, nos asilos, nas áreas que abrigam crianças, de quase mais de 5 mil. A adoção no Brasil precisa celeridade. O presidente da Câmara pautou o projeto que abre prazo para a legalização de dinheiro mantido irregularmente no exterior por brasileiros após reunião com líderes partidários e governadores interessados na aprovação da proposta para melhorar a situação fiscal dos estados. O pessoal não participou do acordo e tentou impedir a votação. Estabelece uma anistia dentro da anistia, ou seja, alguém que aderir a esse novo programa de repatriação e fraudar os dados será multado pela Receita, mas pagando o auto de infração, está tudo resolvido. Inclusive, o crime que ele praticou fica anistiado com uma multa que se imagina, inclusive, moderada. Premia-se quem infringiu, já tendo infringido antes com os recursos ilícitos no exterior que ele pretende regularizar. O projeto é muito ruim, ele parece que quer afagar aqueles que cometeram crimes no momento do sufoco falimentar do Estado brasileiro, das unidades da federação, que precisam, aí sim, de uma reforma tributária profunda, de um novo pacto federativo e de outras fontes de arrecadação, que não essa aqui, que está muito mal ajambrada nessa tentativa aí desesperada, acelerada e equivocada. Aqui já está no próprio texto, ou seja, 46% dessa receita, desses recursos que serão arrecadados, serão automaticamente distribuídos para os estados e os municípios. E olhem, senhores deputados, senhoras deputadas, que a situação financeira desses municípios do Brasil, assim, dos 5.570 municípios que nós temos no nosso país, assim como dos 27 estados da nossa federação, estão em graves penúrias, porque não há receita suficiente para bancar os serviços públicos que o cidadão brasileiro espera. E nós não podemos deixar que esses recursos que podem vir para o Brasil fiquem lá fora. Então, que eles venham para o nosso país, que as pessoas que levaram esse recurso para fora do Brasil, e que muito deles foi constituído lá fora mesmo, e eles querem trazer para cá, mas que não declararam no passado. E, inclusive, esse recurso tem que ser provado a sua origem lícita. Aqui não se está trabalhando para trazer dinheiro de forma constituída de maneira ilícita, mas sim de maneira lícita. Ninguém disse, por alguma determinação divina, que a única maneira de melhorar a situação dos estados e municípios é abrir de novo a chamada repatriação. Primeiro argumento que é fundamental: este dinheiro, deputado Divaldo, ele é fruto do crime de evasão de divisas. Além do crime de evasão de divisas, o que origina esse dinheiro, em geral, é o crime de sonegação de impostos. Então vejam que aqueles que durante uma década, 15, 20 anos, sonegaram impostos, evadiram os dinheiros do país, olham para os empresários e trabalhadores que ficaram com seu dinheiro no Brasil, que pagaram seus impostos de maneira correta e dizem: agora, a cada 4 meses, nós temos uma chance de voltar com o dinheiro para o Brasil, na hora que bem entendermos. E o pior, pagando apenas 35% a título de impostos e multa. Ora,
Um trabalhador que paga imposto de renda, ele paga fruto do seu trabalho 27%. Se ele deixar de pagar o imposto de renda e for pagar 3 anos depois atrasado, ele vai pagar mais do que 35%. Então isto aqui é um prêmio para os sonegadores que cometeram o crime de evasão de divisas. Graças à repatriação, como já foi dito aqui, a sensibilidade do governo, no ano passado, muitos prefeitos conseguiram fechar suas contas no final do ano, conseguindo pagar salários de seus servidores, 13º, graças ao recurso da repatriação através da multa e dos impostos. Então, isso tem que ser reconhecido. Nós temos aí milhares de prefeitos essa semana em Brasília. Governadores hoje fizeram reunião com a presença de todos os líderes da casa. É uma matéria que é defendida pelos governadores de todos os estados. Os governadores entendem da importância. Exatamente, esse parlamento, ouvindo a governadores e a prefeitos, e, logicamente, a liderança do governo encaminha o voto sim. O projeto foi aprovado, mas um dos pontos polêmicos foi a permissão para cônjuges e parentes de políticos aderirem à regularização. No fundo, o que vai se permitir é a lavagem de dinheiro desviada de cargos públicos, dos cofres públicos e legalizada através de parentes de políticos. Não faz nenhum sentido permitir isso. Corretamente essa casa impediu que isso ocorresse da primeira vez e, por essa razão, essa casa tem a obrigação moral de, mais uma vez, impedir que isso aconteça. Eu sei que quando o ex-deputado Eduardo Cunha estava na presidência da casa, isso era mais fácil, mas não é agora menos necessário. Se não valia naquela época, não deve continuar valendo, ainda que muitos parentes de políticos insistam para que se abra essa porteira. Além disso, a proposta tenta convalidar quem aderiu ao sistema, embora pela lei anterior isso não fosse permitido. Outro absurdo. Não vamos legalizar uma espécie de lavanderia de dinheiro público desviado através de uma lei feita pela casa. Vai ficar muito mal para a casa isso, vai ficar muito ruim. A casa tem a obrigação de repudiar essa proposta, rejeitá-la. Não vivemos uma situação de normalidade nesse país. São vários os ex-parlamentares, chefes de poder executivo, governadores, deputados que estão presos nesse país e, evidentemente, com recursos que foram colocados no exterior de forma ilícita. A legislação ela não pode, nesse momento, abrir essa brecha para aumentar o abismo desse parlamento com a sociedade brasileira. Que tipo de manchete a gente quer amanhã nos jornais? De que mais uma vez se legislou para beneficiar parentes e aí diretamente os corruptos que praticaram atos ilícitos, desviaram dinheiro público e colocaram dinheiro no exterior. Neste momento é necessário sim que seja feito um sacrifício e que seja compreendido pelos senhores deputados de que não cabe nós abrirmos a possibilidade de parente algum de agente político nesse país fazer a repatriação. A lei neste momento no Brasil tem que ser mais dura, sim, com os agentes políticos. Isso foi construído de forma coletiva, a culpa não é individualmente de ninguém, mas pelos erros que a democracia brasileira cometeu ao longo das 2 últimas décadas. Por isso precisamos de dureza nesse momento. Veja o que é que está prestes a ser votado. Isso é uma estupidez, isso é falso moralismo. Nós estamos dizendo no texto que vai ser votado desse destaque, que o marginal, o contrabandista, o traficante, ele pode repatriar dinheiro, mas o parente do político não pode. Gente, isso é de uma estupidez, isso não é razoável. Quer dizer, nós estamos colocando o político como pior do que o próprio bandido. E aí eu vejo discursos moralistas, quando na verdade nós estamos aqui dizendo o seguinte: parente de político é mais bandido do que o próprio traficante. Então eu acho isso um absurdo e eu peço que os colegas pensem direitinho na hora de votar uma estupidez como essa. Isso é o suprassumo da incoerência. Ao contrário do que disse aqui o nosso amigo, nosso deputado Fraga, há pouco, essa proposta revoga o texto do artigo 11 do próprio projeto, que diz claramente: os efeitos desta lei não serão aplicados aos detentores de cargos, empregos e funções públicas, de direção ou eletivas, nem aos respectivos cônjuges
e aos parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, por adoção ou na data da publicação desta lei. Este é o texto do artigo 11 do projeto. O que está se propondo aqui é a revogação do próprio texto já que proíbe o que está se propondo alterar agora. É uma contradição esquizofrênica que não merece o abrigo desta casa. Essa lei da repatriação atual, como é que está escrito lá o artigo 11 na lei atual? A gente está mudando a lei de repatriação atual. Está escrito lá, excluindo os parentes, na lei atual, na que está valendo. Parente não pode. Sabe qual é o jabuti? Por isso que o governo está botando sim ali, porque o governo mudou a redação do artigo 11 para permitir os parentes. E o governo não tem coragem de dizer isso. Eu vou repetir. O governo mudou a redação do artigo 11 para permitir que parente até em último grau possa repatriar. A permissão para que cônjuges e parentes de políticos pudessem aderir à repatriação foi retirada. Com a modificação, a proposta retorna ao Senado. A prorrogação da CPI da Lei Rouanet por mais 60 dias a partir da próxima terça-feira, dia 21, foi motivo de discussão e dividiu deputados. A CPI investiga denúncias de malversação de recursos destinados a produtos culturais pela Lei Rouanet. Nós não sabemos por que prorrogar a CPI, porque ela teve o seu período, não houve nenhum tipo de obstrução, de impedimento a que ela funcionasse, então ela deveria ter apresentado o seu relatório. Então ficar aqui prorrogando CPI, principalmente uma CPI que nós não vimos ainda um objetivo claro no que ela pretende, é prorrogação sem sentido. Então, o relator, o presidente da CPI, deveria pelo menos vir aqui a esse plenário dizer por que quer prorrogar a CPI. Porque é inconcebível a gente ficar parado numa CPI enquanto existem outros debates importantes. O compartilhamento demorou muito. Ou seja, nós recebemos apenas no mês passado o relatório completo da CGU, aonde nos aponta uma matriz de risco. Nós não estamos fazendo show de pirotecnia na CPI da Lei Rouanet. É uma CPI importante para que a Lei Rouanet não seja prejudicada ou até mesmo não seja mal utilizada. Nós queremos fazer com que esta lei seja aprimorada para que os artistas iniciantes possam ter oportunidade, coisa que hoje não vem acontecendo. O PSOL é contra esta prorrogação. Nós defendemos toda a investigação séria necessária, mas vamos lembrar, o contexto de aprovação dessa CPI em agosto do ano passado era um contexto de caça às bruxas e como parte significativa do setor artístico e cultural defendia o governo passado, havia esse sentimento de vindita. É evidente que a Lei Rouanet precisa ser aperfeiçoada, melhorada, para atender inclusive os artistas menos famosos, descentralizar em relação ao Sudeste. Agora, para nós, se a gente quer ampliar, inclusive, os incentivos à cultura, vamos aprovar o Procultura, que anda a passo de cágado aqui. Vamos parar com esse tipo de atitude que às vezes é persecutória, não da justiça, mas da própria cultura em si. A CPI não criminaliza a Lei Rouanet. A CPI tem o propósito de maneira muito firme, estabelecer punição e buscar até o ressarcimento para os cofres públicos daqueles que desviaram dinheiro público, até para fazer festança com o dinheiro que seria para ser aplicado em recitais, em apresentações de orquestra sinfônica, em atividades abertas à população e viraram objeto até de enriquecimento ilícito. Eu não tenho dúvida, essa prorrogação possibilitará não apenas a nós da comissão, mas aí sim a compartilhar com todos os senhores e senhoras, não é, a oportunidade de não apenas, volto a dizer, punir aqueles que cometeram ilícitos, mas aperfeiçoarmos esse instrumento importante
de valorização da cultura brasileira. Não tem nenhuma justificativa para que essa CPI seja prorrogada, a não ser essa tentativa vã de quem imaginou que esta CPI seria um espaço para penalizar o governo Dilma Rousseff, o governo Lula e os movimentos culturais. Não tem conseguido comprovar. Há que se ver que quem está e deveria estar no banco do réu são os grandes tomadores da lei Rouanet, os grandes tomadores. Estes é que aparecem. Aparece, inclusive, o governo do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, que não tomou nenhuma medida para investigar um processo de absoluta fraude nas isenções fiscais que financiam os espetáculos ou que financiam a cultura nesse país. Então, como eles não conseguiram criminalizar o movimento cultural, como eles não conseguiram criminalizar os governos anteriores, como eles constataram que o governo anterior tomou todas as providências para apurar qualquer ilicitude, diferentemente do governo do Estado de São Paulo, eles querem prorrogar para que busquem a criminalização. O PPS destaca nesse momento o empenho do ministro Roberto Freire no sentido de tornar o processo mais transparente e o destino dos benefícios via Lei Rouanet atingirem os pequenos produtores culturais deste país. Nesse sentido, também é importante frisar aqui e destacar que orientamos pela continuidade dos trabalhos da CPI para que, com as oitivas, com os depoimentos, possamos apurar as possíveis irregularidades e desvios ocasionados em função do mau uso desses benefícios. PCdoB, senhor presidente, PSC. é a favor de qualquer investigação. No entanto, a CPI tem prazo certo e determinado. Até então, não apresentou fato certo e determinado. Então, a prorrogação, na verdade, impede novas CPIs de serem instaladas e, na verdade, se busca um argumento factível para a existência desta, que não foi apresentado até o momento. Então, realmente, acho que não há justificativa de prorrogação. O PCdoB vota não. Está claro a necessidade de dar sequência a essa fiscalização e as razões para que haja um tempo prolongado e se apure de maneira detalhada tudo o que aconteceu com dinheiro público. Esse é um recurso que vem do povo brasileiro, que tem suas dificuldades na saúde, na educação, na segurança, e aí precisa ter, com muito zelo, esse dinheiro investido na cultura. A prorrogação foi aprovada. Os deputados apreciavam apenas a urgência que foi aprovada para o projeto que acelera procedimentos para a adoção de crianças e adolescentes. Mas o tema dividiu parlamentares sobre a votação do mérito, que será votado em outra sessão. A proposta diminui prazo para o Ministério Público pedir ao juiz a destituição do poder familiar em casos como suspeita de agressão física ou moral contra criança ou adolescente. Crianças que tenham até 5 anos de idade ter a priorização no processo de adoção. Então quer dizer que uma criança que tenha 7 anos, que tem mais dificuldades na adoção, ela vai mais uma vez ter dificultado o seu processo. Por isso que a gente tem a preocupação com a votação da urgência, esse é um dos pontos, antes que a matéria possa ter essas dúvidas dirimidas, equacionadas. A gente vota não a urgência, mas podemos até votar a favor do mérito se aquelas que são as dúvidas, as questões que estão sendo colocadas, forem dialogadas. O PRB encaminha favoravelmente essa urgência, até porque já tem uma posição favorável ao projeto de lei. Não é razoável que o Cadastro Nacional de Adoção tenha milhares de crianças para serem adotadas e não só adotadas, não são acolhidas em função de formalidades, de burocracias próprias da lei de adoção. Exatamente com esse compromisso com a família, com a criança, com o adolescente, é que o PRB recomenda o voto sim. Essa é uma situação extremamente importante e grave. E o texto do projeto atual traz situações preocupantes, como, por exemplo, ele diz no texto do projeto que a suspeita de várias questões pode permitir a não regularização, pode permitir com que o juízo tenha uma decisão lá
pessoal sobre uma suspeita em relação à família. A idade da adotabilidade de 5 anos é uma matéria, inclusive, que nós estamos avaliando. E trouxemos ontem à conversa o deputado Sóstenes, que é o relator dessa matéria, que é de amplo acordo. Então a matéria está caminhando para um acordo, e por isso que a gente, inclusive, acertou ontem com o PT, com a deputada Maria do Rosário, votar a urgência dessa matéria para tentar compor um texto que seja consensual, para que a gente possa votar essa matéria consensual em plenário até ao dia da adoção, que ocorrerá daqui mais ou menos uns 45 dias. Não temos ainda um acordo construído no conteúdo do projeto, no mérito do projeto, mas nós somos favoráveis ao debate. Não queremos trancar a tramitação de uma matéria. Então, apenas queremos manter o apelo, que aqui nós estamos tratando com vidas humanas, de crianças que estão distantes das suas famílias, com vínculos destruídos. Então, Vossa Excelência, nos permita aqui nos posicionarmos favoravelmente à urgência, mas pedimos realmente o prazo e o bom senso na construção do conteúdo da matéria. Temos hoje mais de 30 mil famílias tentando adotar crianças no Brasil. E um depósito nos abrigos, nos asilos, nas áreas que abrigam crianças, de quase mais de 5 mil. E no Brasil, infelizmente, de 3 a 4 anos para um casal, para uma família fazer uma adoção. Nós estamos atrasados nisso. A CPI do tráfico de pessoas lidou com essa matéria, o deputado Coutinho, a deputada Maria do Rosário e outros parlamentares que estão debruçados sobre o tema, e nós consideramos que é uma contribuição importante desta casa. Um compromisso que nós temos com as crianças que estão no abrigo aguardando uma adoção, e muitas delas por muitos anos, o Democratas tem a grande satisfação, e quero aqui registrar o agradecimento do bom entendimento com a deputada Maria do Rosário do PT, que é uma entendedora do tema. A adoção no Brasil precisa celeridade, e nós do Democrata queremos contribuir com as quase 55 mil crianças hoje em abrigos aguardando uma adoção, e para isso precisamos celeridade. Lamentar a declaração infeliz do ministro da Suprema Corte, o ministro Barroso, que para resolver a crise carcerária quer aumentar, quer apagar fogo com gasolina, legalizando a droga neste país, começando pela maconha, depois pela cocaína e depois as outras drogas. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. A pesquisa da CNT mostra que o Temer despencou nas pesquisas cada vez mais, e despenca cada dia. E vem aí Lulão, Lula vem aí, né? Ganha em todos os cenários, no primeiro e segundo turno, com muita força. O governo Lula e Dilma foi um governo que acabou com o país, montaram uma quadrilha enorme que roubaram todos os nossos recursos, e agora nós temos que recuperar.